muito bom dia. É muito bom ter você aqui conectado conosco na nossa EBD Online, podendo juntos aprendermos mais da Palavra de Deus, vermos o que a Palavra de Deus tem para nos ensinar nesta manhã aqui reunidos. Mesmo conectados, somos gratos pela tecnologia que temos a nosso favor, que nos une e podemos abrir a Palavra e aprender sobre tantos assuntos. Hoje nós veremos sobre luto, uma perspectiva bíblica sobre o luto. Mas antes eu quero orar com você antes de abrir a palavra, orar pelo nosso dia que teremos juntos aqui na EBD, os cultos que teremos, para que o Senhor realmente fale conosco nesse dia, para que seja um dia de aprendizado da palavra de Deus. Então, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos juntos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, nesse momento. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, nesse dia. Tanto agora na EBD, quanto nos cultos, ó Pai, que teremos nesse dia. Que possamos estar atentos à Tua voz. Que possamos estar atentos a tudo o que o Senhor falará conosco, Pai. E que não seja somente ouvir, mas que possamos, juntos, colocar em prática tudo que temos aprendido da Tua palavra, Pai. Nos ajude, cuide de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Nós, nesse momento, estamos numa aula de EBD, lembre-se disso. Por isso, pegue sua Bíblia, priorize sua Bíblia em papel, se você tem ela aí, pegue sua Bíblia, nós vamos passar por vários textos para olhar para esse tema tão importante que tem sido algo que tem acontecido nas nossas vidas, na vida de tantas pessoas ao nosso redor. E é importante nós olharmos para esse tema, ver o que a palavra de Deus fala sobre este tema e o que podemos aprender sobre isso. Agostinho, no seu livro Cidade de Deus, diz assim: não existe ninguém que não esteja mais próximo da morte depois de 1 ano que antes dele. Amanhã, mais do que hoje. Hoje, mais do que ontem. Pouco depois, mais do que agora. E agora, pouco mais do que antes. A grande verdade que a morte e o luto acompanham as nossas vidas, fazem parte das nossas vidas, quer nós queiramos, quer não. E nesse tempo que nós temos vivido, o luto tem feito grande parte das nossas vidas. Se olharmos as reportagens, e essas reportagens que eu peguei foram dessa semana, eu peguei várias reportagens, então você vai ver os quadradinhos aí, e todos eles, quando eu entrei nos sites pegando reportagens diferentes, todas falavam sobre morte. E não fazia 1 hora que haviam sido postadas. Você vê aí mais uma morte na cidade de Indiana, morte do vereador em Boa Esperança, Minas Gerais. A filha relata sobre a morte do pai numa carta. Morte na cidade de Guaramirim, morte em Umuarama. Morte da filha depois de 1 mês. O pai, depois que o pai havia falecido, a filha vem a falecer. Olha quantas notícias sobre morte que nós temos visto. Você liga a TV, morte, morte, morte. Quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas, quantas famílias têm passado pelo luto, passado por essa situação tão pesada. E por isso nós precisamos ver o que a palavra de Deus pode nos ensinar, o que a palavra de Deus, o próprio Deus, nos ensina sobre esse assunto e como nós podemos, com uma perspectiva bíblica, passar sobre o luto. Afinal, não é somente notícias que nós temos visto, mas famílias têm enfrentado luto. Amigos, temos notícias de amigos que têm falecido, irmãos em Cristo, colegas de trabalho, vizinhos
e conhecidos de uma forma geral. Você deve ter aí no seu ciclo de pessoas informações de pessoas que morreram. Pode ser dentro da sua família, no seu ciclo de amigos, seus vizinhos, colegas de trabalho, irmão em Cristo. Você conhece alguém que faleceu nesses últimos tempos, durante essa pandemia que temos vivido. E por isso é importante nós olharmos para a palavra de Deus e vermos o que a palavra nos ensina sobre o luto. Nós, de uma forma mais próxima, temos pessoas que faleceram. Recentemente, nós recebemos a notícia do pastor Wagner. Ele serviu aqui na nossa igreja um tempo atrás. Eu não estava aqui ainda, mas muitos irmãos conheceram ele. Ele estagiou aqui na nossa igreja. E muitos irmãos conviveram com ele e recebemos a notícia da sua morte. Pastor Aguinaldo serviu tantos anos na missão Rocha Eterna e recebemos a notícia também que ele faleceu. Quantas famílias, quantas pessoas têm enfrentado o luto. E por isso que é importante nós olharmos para a palavra de Deus e vermos o que a palavra fala. E por isso nós olharemos nessa manhã para um quadro bíblico. E por que um quadro bíblico? Um quadro porque ele nos mostra um panorama de Gênesis, Apocalipse, de uma forma resumida, mas também pense num quadro que você tem na sua parede. Quando você olha para aquele quadro, você vê uma imagem, uma figura ali, mas aquela figura tem uma história. Não sei se você alguma vez já tentou olhar para o quadro e criar uma situação daquela imagem que você está vendo. Você pode até tentar. Você vai ali, cria aquela situação do que você está vendo, uma história. Mas, mesmo que você tente criar uma história, a história verdadeira, a história real, ela está em quem pintou aquele quadro. Está nas mãos de quem fez aquele quadro. E aquele pedaço, aquela figura, ela é só uma parte da história daquele pintor. E é isso que nós veremos nas Escrituras. Nós veremos esse quadro bíblico. Porque temos o nosso Deus, que tem trabalhado, tem pintado toda a história. E nós fazemos parte da história de Deus nesse mundo. E por isso nós olharemos para a palavra de Deus, vemos o que a palavra fala sobre as nossas vidas, fala sobre o luto e como nós podemos lidar com tudo isso, com todo esse caos que tem acontecido, porque todo esse caos tem acontecido. Como nós podemos ter uma perspectiva correta diante de tudo isso. E não somente nesse tempo, mas o luto, ele é algo que acontece em toda a história. Nós temos visto isso. E não só agora, nessa pandemia, mas na sua vida. Pense, você já passou por isso antes? Provavelmente você perdeu pessoas antes. Eu, desde muito novo, perdi meus avós, meus pais. E Deus tem me ensinado, trabalhado na minha vida quanto ao luto, para que eu possa olhar com uma perspectiva correta, com a perspectiva da palavra de Deus. E nesse momento eu espero que você já esteja com sua Bíblia na sua mão para olharmos o que a palavra fala. Porque nós olharemos dentro desse quadro a criação, a queda, a redenção e a consumação. Essa grande história da salvação é o que Deus tem feito no mundo, como Deus tem trabalhado em toda a história e, inclusive, no luto, que nós veremos em todas essas fases.
E nós começaremos nesse momento pela criação. E sua Bíblia em mãos, você já pode abrir no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Nós vemos ali em Gênesis, na criação. Gênesis 1, 26. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diz assim ali: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que nos diz o texto. Ou seja, ele foi criado naturalmente e moralmente igual a Deus. Naturalmente, intelecto, emoções, vontade, e moralmente sem pecado. Não havia pecado no começo. Ele não estava presente no mundo, não estava ali presente nos primeiros dias de Adão. Não estava presente nos primeiros momentos ali de Adão e Eva. E além deles foram criados assim, eles habitavam um lugar perfeito. Gênesis 2, 8. Diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. E quem estava ali nesse jardim? Diz o texto: e pôs nele o homem que havia formado. E versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem foi colocado ali no jardim do Éden e ali ele tinha tudo para sua subsistência. O pecado não fazia parte daquele contexto. E ali havia a árvore da vida, que diz o versículo 9 do capítulo 2. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. Deus colocou ali a árvore da vida, uma árvore real que tinha propriedades especiais de sustentar a vida eterna. E Deus criou todas as coisas. Você deve lembrar da sequência da criação. Criou o homem, criou a mulher. E o que Deus falou ao final? Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus olhou para tudo e falou: uau, isso é muito bom. E no meio dessa criação havia uma ordem, a qual tinha uma consequência caso não fosse cumprida. E a consequência era a morte. Dentre 4 ordens que Deus havia dado, e Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você pode comer de tudo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, ele havia dado 4 ordens ali para Adão: cultivar o jardim, guardar o jardim, comer de todos os frutos das árvores e dar nome aos animais. E dentro dessas 4 ordens havia uma: não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Caso comesse, a consequência seria a morte. Veja, até então não havia morte. O homem havia sido criado perfeito, eterno, até aqui tudo certo. O luto ainda não fazia parte da vida da humanidade, da vida do homem. Ali, Adão e Eva, o luto não fazia parte ali daquele contexto deles. E por isso se trata de algo tão difícil, humanamente falando.
Afinal, nós vemos que no começo não fazia parte do contexto ali de vida de Adão e Eva. E por isso nós precisamos abrir na criação, olhar como Deus criou as coisas para começarmos a entender aonde a morte, aonde o luto, ele começa a existir. Precisamos olhar para a criação, olhar para o plano de Deus desde o início, olhar aonde as coisas começam a desestruturar e entender, então, onde que a morte entra. Para entendermos, porque essa área é tão difícil em tantas vidas. E realmente é difícil. Se você tem passado por luto nesse tempo, se você já passou, você sabe o quanto isso é difícil. Afinal, mesmo acontecendo, não é algo natural, não é algo inerente ao ser humano. E por isso é difícil. Só que o luto, ele chegou. E o luto chegou na queda. Em Gênesis 3. Gênesis 3 é a partir de quando um cenário tão bonito da criação, cenário perfeito, sem pecado. Homem criado sem pecado, eterno. Ele podia ali comer da árvore da vida. Mas em Gênesis 3, aquele cenário tão bonito, ele é manchado. E Gênesis 3 fala sobre quando começou a morte. O pecado, ele passa a fazer parte do mundo. Gênesis 3, 1-7. Veja comigo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí, olha a serpente, como começa a ser sagaz ali. Aquele animal usado pelo inimigo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. A partir desse momento, a morte entrou no mundo. Deus havia falado: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que comer, a consequência, a morte. E o que eles fizeram? Eles comeram. E a morte, então, começou a fazer parte do mundo. E o que aconteceu com Adão e Eva, logo de início? Eles saíram do jardim. Eles começaram a habitar fora do jardim por uma ordem de Deus. No mesmo capítulo, versos 22-24. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Eles saíram do jardim por uma ordem de Deus, e o Senhor, aí fala, o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
e, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, para eles não comerem o fruto depois da árvore da vida e viverem eternamente em pecado. Então Deus os tirou aqui do jardim para que isso não acontecesse. Mas nós precisamos entender o que é a morte. A morte, se nós pensamos como um aniquilamento, como o fim, acabou. É o que nós pensamos na nossa cultura. Só que a Bíblia nos mostra que a morte, ela se trata sobre separação. Veja que Adão e Eva, eles comeram fruto e eles não pararam de existir. Mas o que aconteceu? Lembre, Gênesis 3:7, eles fizeram roupas ali e eles se esconderam. Versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Eles se esconderam. Eles estavam separados de Deus. A morte havia entrado. Eles estavam agora separados de Deus. Você vê que eles não morreram fisicamente naquele momento, mas a morte já havia entrado, então já houve uma separação. E olhe que a morte não foi algo pelo qual fomos criados. Adão, ele ficou sem saber o que fazer diante ali da morte, diante do pecado que havia entrado. E ele fez roupas ali, como fala o versículo 7, cozeu folhas de figueira, fez cintas para si. Ele fez uma roupa que não era adequada até no momento, tanto que depois Deus vestiu eles com roupas de peles de animais. Mas ele ficou perdido e se escondeu, não sabia o que fazer. Houve uma ruptura, uma separação. Ele estava perdido naquele momento. Ele estava separado de Deus. E isso que a morte faz. A morte é uma separação. Tanto que o Novo Testamento fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos separados de Deus. E nós também vemos que a morte, nesse sentido espiritual, separação de Deus, ela entrou no mundo, mas também a morte física, ela passou a fazer parte da humanidade. E todas as pessoas passaram a nascer pecadoras. Veja, logo depois desse relato, não vou ler, em Gênesis 4, falamos sobre duas pessoas, Caim e Abel, onde o primeiro homicídio ocorre, em que Caim, ele matou o seu irmão Abel. A morte, ela entrou no mundo, e a morte física é também uma separação, ela não é o fim, não é um aniquilamento. Quando morre a pessoa ali fisicamente, não é o fim, mas uma separação deste mundo presente. Nós precisamos entender isso. Isso começou ali no jardim, com aquele pecado ali, aquele erro, e passou a toda a humanidade. Todos os homens, então, passam a nascer nessa realidade, passam a nascer pecadores. E veja, eles não puderam comer ali mais da árvore da vida para não viver eternamente em pecado e então reproduzir eternos pecadores. Então agora nascem
pessoas separadas de Deus que um dia irão se separar deste mundo. Isso é importante nós entendermos na nossa Bíblia, na nossa teologia, olhando para a palavra de Deus, é importante nós entendermos esse fato, o trabalhar de Deus na história. E agora, pecadores nascendo. Veja, todos nós nascemos pecadores. Salmo, capítulo 51, você já deve conhecer esse texto. Salmo 51, versículo 5. Salmo de Davi diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu gosto desse texto também na NVT, que diz assim: pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Veja que não é o ato da concepção o pecado, mas o ponto aqui de Davi, de olhando para as coisas que ele fez, olhando para os pecados que ele cometeu, é mostrar que eles eram resultado da sua natureza pecaminosa, herdada lá de Adão. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores. E todos nós estamos separados da glória de Deus, como diz Romanos 3, 23. Vai lá comigo também. Romanos, capítulo 3, verso 23. Também um texto conhecido. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós nascemos pecadores, estamos separados, ou como diz Efésios, mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui vemos que todos nasceram pecadores. Devido ao pecado de Adão, nós herdamos esse pecado pela descendência de Adão. Todos nós nascemos pecadores. Se você for ver, e por isso que até pedi para você estar com sua Bíblia, para você manusear comigo os textos, você olhar comigo os textos. E se você ver Gênesis, capítulo 5, verso 3, você verá que com o pecado, agora os filhos que estavam nascendo, eles, olha o que diz: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Agora, os filhos que estavam nascendo, eles eram ali, vindo a partir de Adão, a partir da imagem de Adão. Ou seja, eles herdaram a parte natural, intelecto, emoções, vontade de Deus, mas agora todos moralmente corrompidos. E hoje nós estamos vivendo essa realidade. Hoje nós estamos passando por isso. Esse mundo caído. Esse mundo em que o pecado está presente, em que a morte está presente, em que pessoas nascem separadas de Deus, em que pessoas chegarão o dia que se separarão desse mundo devido à doença, devido à idade. O corpo vai definhando, a fraqueza vai fazendo parte da nossa vida. E você, conforme a idade, você sabe bem que isso vai acontecendo. Eu, com 32 anos, eu não tenho a mesma vitalidade quando eu tinha 18 anos. Nós vamos perdendo aos poucos. E cada vez mais. E isso é por causa do pecado. Que o pecado faz parte, a queda deste mundo. E o luto, ele passou a existir pela queda.
uma triste realidade, que nós precisamos conviver com ela, precisamos entender o que a palavra fala, e por isso nós estamos vendo desde a criação, entendendo porque as coisas, elas estão acontecendo, vendo o que Deus nos ensina em tudo isso, para podermos saber lidar com uma perspectiva melhor, correta, olhar para a Bíblia, o que a Bíblia realmente fala sobre isso. Quero ler um texto. Esse texto chama A Morte Não É Ok. Preste atenção nele. Era uma manhã de quarta-feira. Peguei as crianças e dirigi para a casa da minha mãe, a fim de buscar a minha sobrinha. Uma menina doce na fase da pré-adolescência. Ela e eu aproveitaríamos o dia inteiro juntas. Quando cheguei, perguntei o que ela queria fazer. Ela disse: ir ao restaurante. Há muito tempo eu não ia àquele restaurante. Chegando ali, perguntei como ela estava. Ela disse que estava ótima, mas estava cansada de uma coisa. Estou cansada de ouvir pessoas me dizendo que tudo vai ficar bem. Eu só quero saber o que vai acontecer de fato a seguir. No dia anterior, sua mãe, minha irmã, morreu do que acreditamos ter sido uma insuficiência cardíaca congestiva. Ela tinha 40 anos. Sua morte foi um choque. Às 19h30 recebemos um telefonema de que ela não estava se sentindo bem. Por volta de 12h30 da manhã, ela faleceu. Minha doce sobrinha está certa. Dizer que vai ficar tudo bem não é muito útil. Sei que o luto será menos pesado um dia. Sei que todos em breve estarão ocupados com atividades cotidianas da vida. Também sei que um dia tudo vai parecer que está ok. Mas a morte não é ok. A morte nunca será ok. A morte não é ok porque é o resultado da vida em um mundo decaído. A morte não é a forma como isto foi concebido para ser. E nós vemos que a morte não é ok, como diz o texto, e nós olhando para Jesus, olhando para a redenção, nós vemos que realmente a morte não é ok. E Deus, Ele providenciou uma maneira para vencer a morte. E Ele fez isso por meio de seu Filho, Jesus Cristo. E essa é a primeira boa notícia que nós temos sobre a morte, sobre o luto. Algo prometido desde o Gênesis, já havia uma promessa logo após a queda. E vemos que essa boa notícia, ela é uma realidade. E que Deus providenciou uma maneira, por meio de Jesus, para realmente vencer a morte. Deus amou o mundo dando o seu Filho, o qual venceu a morte. Vá comigo para Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versos 5 e 6. Quando você olha aqui nesse evangelho, as mulheres chegando ali diante do túmulo, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Veja que Jesus, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E essa verdade, a verdade da ressurreição de Jesus, ela traz uma nova realidade de vida para nós também. Deus, Ele nos diz a certeza sobre vencer a morte através do sacrifício e ressurreição de seu Filho. Nós também podemos vencer a morte. Podemos
vencer essa separação através de seu Filho, Jesus Cristo. Um texto que você deve conhecer muito bem, eu não vou abrir nele porque você conhece ele muito bem, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Pelo grande amor de Deus, ele enviou Jesus Cristo a este mundo. E todo aquele que nele crê, todo que passa a fazer parte dessa realidade de vida, coloca a sua fé em Jesus Cristo, tem a certeza da vida. Não perece, não morre, não vive separado. E só Jesus poderia fazer isso. Mais ninguém. Por que só Jesus? O sacrifício de um homem pelo homem. Uma dívida eterna que nós tínhamos. Vivermos eternamente separados. Só alguém eterno poderia pagar esse preço. E foi Jesus Cristo. O próprio Deus encarnado. Veio a este mundo para derramar seu sangue. Sacrifício precisava de sangue. E Jesus Cristo veio a esse mundo para derramar seu sangue por nós, pecadores. Ele fez isso. E agora, nessa nova realidade, olhe só a comparação que Romanos nos apresenta, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 15. Nós já lemos o 12 no começo, agora a partir do verso 15 até o 19. Olha só a comparação que o texto faz sobre a ofensa, o pecado e sobre o sacrifício de Cristo, a graça de Deus revelada a nós. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre, olha o paralelo aí, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por Adão, pela sua ofensa, pelo seu pecado, pela sua desobediência, veio a condenação sobre todos os homens e a morte como juízo de Deus. Por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, veio a justificação, veio a vida, uma reconciliação com Deus, e por meio dele podemos ter vida, não mais separados de Deus. Éramos condenados, mas pelo sacrifício de Cristo nós não somos mais. A Bíblia fala que nós somos justificados, nos tornamos justos por meio do sacrifício de Jesus Cristo, por meio do que Jesus Cristo fez por nós. Efésios 2, 1-9, não vou abrir também nesse texto, mas você deve se lembrar que fala que nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Por meio de Cristo nós temos a certeza da vida. E como? O texto de Efésios nos relata, depois você pode ler com calma ele, fala que é
por meio da fé em Jesus Cristo. Por meio da fé, nós temos essa certeza, esse grande presente conquistado através da morte e ressurreição de Jesus. 2 Coríntios 4,14. Esse texto eu quero ler com vocês. 2 Coríntios 4,14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Por meio de Jesus, nós temos a certeza de vencer a morte, a certeza da ressurreição. Jesus nos traz essa esperança. O apóstolo João também nos fala sobre isso. João, capítulo 11, versos 25 e 26, nós também lemos sobre isso. Diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Preste atenção, por ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que se separe desse mundo, terá vida. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não ficará eternamente separado de Deus, mas terá a vida eterna. Nós vemos isso, que por meio de Jesus Cristo podemos ter a certeza da ressurreição. Por meio de Jesus Cristo. O luto, apesar de ser uma realidade, nos traz a certeza que a morte é uma separação. E não é o fim de todas as coisas. E que preste atenção nisso, que em Jesus Cristo tudo pode ser refeito. Podemos passar da morte para a vida por meio de Jesus Cristo. Ou seja, essa separação, esse luto que enfrentamos, nos separamos das pessoas, é algo momentâneo, pois todos que estão em Cristo Jesus têm a certeza da vida, da eternidade. Não morrerão, como diz o texto que acabamos de ler, não morrerão eternamente. Têm a vida eterna por meio da redenção, por meio do que Jesus Cristo fez. E então, chegamos, quando isso se torna uma realidade, chegamos na consumação, onde a nossa esperança diante do luto, ela se torna palpável, ela se torna real. Uma nova realidade, onde a morte não existe mais, onde não há mais morte. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 53 e 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. O corpo corruptível já não é mais corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. Isso na consumação. Que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Veja que o corruptível, a morte, já não mais existirá, não mais existirá uma separação de Deus, estaremos eternamente ao lado de Deus. Isso aqui que o apóstolo Paulo nos traz, tragada foi a morte pela vitória, é uma referência de Isaías, que Isaías, 700 anos aproximadamente antes de Cristo, escreveu, e aqui o apóstolo Paulo, 55 anos aproximadamente depois de Cristo, ele mostra que isso é uma realidade presente na vida do crente, de todo aquele que já colocou a sua confiança em Jesus Cristo. A morte, ela foi tragada, foi destruída, e não mais uma realidade em todos aqueles que já colocaram a sua confiança em Jesus Cristo, aqueles que estão firmes, aqueles que estão inabaláveis em Cristo Jesus. Uma nova realidade onde não há mais
a consequência da morte. Não existe mais morte e nem as consequências da morte. Apocalipse. Veja que estamos vendo aquele quadro, começamos lá em Gênesis, estamos chegando em Apocalipse. Apocalipse 21, versículos 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo... Aqui o apóstolo João falando, no versículo 1, né? Vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. E aí no 3, então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. A morte não existe mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem todas as coisas que acompanham a morte. Essas consequências da morte não existirão mais. Nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O luto já não existe. E veja que as lágrimas, elas serão secadas. E não por ver uma nova realidade somente, mas porque teremos o consolo do próprio Deus quando fala, Ele enxugará as lágrimas. O consolo do próprio Deus nas nossas vidas. Uma nova realidade onde há vida com Cristo. Há vida. E olha só o que tem ali nessa nova realidade. Lembre, Adão, ele saiu do jardim para não comer do fruto da árvore da vida, para não viver eternamente em pecado. E veio Jesus para transformar essa realidade. Olha esse quadro sendo pintado. E aí, Apocalipse 22. Vou ler o verso 1 e o verso 2. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore serão para a cura dos povos. Veja, a vida. E a árvore da vida está aqui, no novo céu, na nova terra. Essa nova realidade, na eternidade, poderemos desfrutar dessa árvore. Veja, quando a consumação, quando tudo estará consumado, quando estaremos com Cristo eternamente. Olha o versículo 5 desse mesmo texto. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão pelos séculos dos séculos. Eternamente, amém. Estaremos com Cristo. Olha esse quadro pintado de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos a criação perfeita. Houve uma mancha. Mas em Jesus Cristo, todas as coisas são refeitas. E tudo será consumado e viveremos essa realidade. Viveremos a eternidade. Todos aqueles que já colocaram a sua confiança em Cristo. E olhando para esse quadro tão bonito, o que nós podemos aprender, olhar com isso e com o luto, aprender o que o luto nos ensina diante de tudo isso que nós vimos? Nos ensina sobre vida. E parece até um contraste, mas todos aqueles que já colocaram a sua fé em Jesus Cristo têm a certeza da vida, têm a certeza da eternidade, da vida eterna, através de Jesus Cristo. Todos aqueles que já colocaram a sua vida nele. Nos ensina
sobre esperança. Este é o mundo passageiro. Tudo aqui vai passar. Mas poderemos viver eternamente com Cristo. Todos aqueles que já colocaram a fé nele, que depositaram a confiança em Jesus, nos ensina sobre certeza. A certeza que um dia estaremos com Cristo e poderemos desfrutar de tudo que Ele tem conquistado por nós, de tudo que Ele tem nos transformado temos essa certeza que estaremos com Ele eternamente, que o luto não mais existirá, que não mais choraremos, que a separação, a morte não mais existirá, não será mais uma realidade. Isto é uma certeza através de Cristo Jesus. E nos ensina sobre graça. Afinal, pelo nosso pecado, nós merecíamos a morte. Mas, pela graça de Deus, pela bondade de Deus por nós, pelo grande amor dele, nós podemos ter a vida. E todas as coisas refeitas em Cristo, e a nossa vida vivificada, transformada, regenerada, através de Cristo Jesus. Nós, que antes estávamos separados dele, podemos ter vida. Lembre que o luto, por mais que seja difícil, é algo passageiro, porque viveremos eternamente com Cristo. Todos aqueles que colocarem a fé no Senhor Jesus Cristo. E, principalmente, nós podemos ver que a morte não é o fim. Haverá o dia em que não precisaremos enfrentar mais a morte. A morte será derrotada e todos os salvos habitarão eternamente com Cristo. A morte, ela não é o fim, ela é vida para todos os que estão em Cristo, mas também é morte aos que estão fora, os que estão à parte de Cristo. Apocalipse 21:8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, todos aqueles que não colocaram a sua fé em Jesus Cristo estão vivendo longe de Cristo. O que lhes cabe é viver eternamente separados de Deus. O que nós podemos ver com o luto? Esperança, vida, graça, como nós vimos, mencionamos, certeza. Mas também o luto deve nos motivar através dessa esperança, através dessa certeza, através dessa graça a falar de Jesus Cristo, para aqueles que ainda não colocaram a fé nele, a falar para que essas pessoas possam também ter essa certeza e para que elas vejam que a morte não é o fim. Elas não precisam viver eternamente separadas de Deus, mas elas podem ter vida. E todos aqueles que já colocaram a sua vida em Jesus Cristo, eles têm essa certeza. Eles podem celebrar isso. E mesmo que nós tenhamos que enfrentar a separação enquanto aqui, nós podemos ter a certeza que estaremos todos juntos com Jesus Cristo. Olha que alegria, olha que esperança, olha que motivação para continuarmos. Para continuarmos vivendo, servindo a Cristo, celebrando, nos alegrando e compartilhando que Jesus Cristo muda, que Jesus Cristo transforma. E as pessoas poderão ter vida através de Jesus e não mais viver na morte, não mais viver separados dele. Vamos lembrar disso. A morte, ela não é o fim.
é o fim de todas as coisas. Mas as pessoas que partirem desse mundo sem Cristo, elas viverão eternamente separadas dele. É a segunda morte, no lago que arde com fogo e enxofre, como diz aqui Apocalipse. Tantas pessoas têm enfrentado o luto, mas enfrentar o luto com a certeza da vida é diferente. Porque a morte, ela não é o fim, mas em Jesus Cristo sabemos que é uma separação desse mundo para viver eternamente com Ele. Olha que alegria, olha que esperança, olha que regozijo. E mesmo diante de tantas reportagens que nós temos visto na TV, mesmo diante do luto que temos enfrentado nas nossas famílias, nos amigos, no círculo de pessoas que nós conhecemos, em Jesus Cristo nós temos esperança, somente nele. Lembre que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O luto com Jesus Cristo, ele é diferente, porque ele nos fala sobre esperança. E precisamos, com Jesus Cristo, enfrentar o luto de forma diferente. E enquanto estamos aqui, neste mundo, precisamos olhar para o luto e isso nos levar a compartilhar mais e mais nele, mostrar que em Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, através de ver que Jesus Cristo, saber que ele venceu a morte, ele ressuscitou, nós podemos ter essa certeza e outras pessoas poderão ter essa certeza colocando a fé nele. Então que isso seja uma esperança para nós e também uma motivação para compartilharmos de Jesus Cristo. Lembre disso. Não esqueça que Cristo ele transforma todas as coisas. E no próximo domingo nós continuaremos abordando esse assunto. E lembre, como eu falei no começo, isso aqui é uma aula. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algo que você pode contribuir, você pode me mandar no WhatsApp da nossa igreja, vai aparecer aí na tela o número, pode mandar, vai chegar até mim. Se você tem alguma dúvida, algo que eu possa responder, algo que você ainda quer entender sobre o luto, no próximo domingo, a nossa proposta é trabalhar uma revisão do que nós vimos até aqui, mostrar sobre o luto no Antigo Testamento, o luto no Novo Testamento e algumas lições práticas, o que nós podemos fazer diante do luto. Lembre que não é uma aula extensiva, não conseguimos abordar tudo, mas conseguimos olhar para a palavra de uma forma panorâmica, olhar para esse quadro e ver que nós podemos ter esperança em Jesus Cristo diante do luto. E muitas pessoas aqui podem estar enfrentando o luto e eu quero orar por você nesse momento. E depois de orar, e vai aparecer um vídeo aí, uma música, que ela fala exatamente sobre o que nós vimos hoje. Uma música chama Comigo Estás, do Paulo César Baruch. Vai aparecer o clipe aí para você. E ouça essa música. Preste atenção na letra da música. O que essa letra fala sobre essa realidade que nós temos com Cristo, que nós temos na nossa vida com Cristo. A realidade da eternidade. Não mais choro, não mais dor, mas uma vida juntamente com Cristo. Isso que deve mais nos motivar, mais nos alegrar, que viveremos com Cristo eternamente, com o próprio Deus, eternamente. Isso é o que deve mais motivar e alegrar e impulsionar o nosso coração. Então eu vou orar. Depois que eu orar, ouça essa música, ouça com atenção. E acabando a música, a aula estará encerrada. E meu desejo é que Deus
te abençoe. Acompanhe o nosso culto às 11 horas e também às 18 horas para aprendermos mais da palavra de Deus. Na semana que vem, continuaremos vendo sobre esse assunto. Se você quiser, nos mande, envie um WhatsApp sobre dúvidas eventuais que você possa ter, para nós continuarmos vendo sobre esse assunto tão importante que tem sido uma realidade presente nos nossos dias. Vamos orar, e depois de orar, ouça com atenção essa música também. Que Deus te abençoe. Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, por tantas pessoas que têm enfrentado o luto nesses tempos. Que possamos, ó Pai, diante do luto, ter esperança. Que a nossa vida possa ser de certeza no Senhor. E, ó Deus, obrigado porque em Jesus Cristo nós temos, ó Pai, essa certeza. Nós temos a redenção, podemos ter nova vida, temos certeza de nova vida aqueles que creem no Senhor, ó Pai. Somos gratos por isso. Enche nosso coração de esperança diante do luto e também motivação para compartilhar sobre o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, conosco estás. Obrigado, Senhor. É a esperança que temos, Pai. Nessa vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, sem noite, sem aflição. Meu coração se alegra na certeza de que a eternidade nos aguarda, Senhor. Nunca mais choro, nunca mais pranto, nunca mais guerra. Meu coração, Senhor,
cantares comigo hoje, cante. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Desde hoje, por toda a eternidade.